Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, nosso CHC, o nosso curso de História completo. O e-mail historiacom@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem 3291650267. Lembrando para vocês, o canal aqui do YouTube, o Isto Sattler, né, está aí para ajudar vocês nas questões de história e também na parte de meio ambiente do professor Igor, como vocês podem observar aqui embaixo. E o professor Igor está aqui, manda um alô pro pessoal. Alô, pessoal. Aí, viu? Eita nós, hein? Tem que estudar, porque tá bravo. Como vocês podem observar, pessoal, aqui no canal, vocês têm a parte de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, que são aulas muito completas, bem detalhadas, que servem para qualquer tipo de prova que caia o conteúdo de História. Inclusive para vocês do pré-militar, porque essa aula aqui, como vocês podem ver, é uma resolução de um exercício de uma prova da SPSEX. Beleza? E vocês estão assistindo essa aula nessa playlist aqui, ó, dicas e resolução de exercícios das provas anteriores. Mas você tem outras coisas, como o que, professor? Pulo do gato, com temas importantes, como, por exemplo, Guerra do Paraguai, revoltas do Brasil Colônia até Brasil República, e entre outras. E o resumão SPSEX também, e muito entre outras coisas. Então entre lá no canal ISTSAT, como você está assistindo essa aula, se inscreva, que ajuda muito. Entre na parte de playlist, que você vai observar todos esses benefícios para vocês. Lembrando que História Geral, História da América, História do Brasil e Meio Ambiente são aulas muito completas mesmo, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. A prova da SPSEX de 2011. O tema dessa questão é renascimento cultural. Lembrando para vocês que lá naquela playlist de dicas e resolução de exercícios de provas anteriores, eu fiz uma aula, a primeira aula, sobre dicas. E lá eu falo o que mais cai na prova da SPSEX. E História Geral cai demais, gente. História Geral cai mais do que História do Brasil. Então, tenham cuidado em estudar História Geral. E lá eu falo como temas como feudalismo, renascimento cultural, comercial e urbano, mercantilismo e entre outros temas de História Geral que caem na prova de vocês da SPSEX. Lembrando que aqui, ó, nessa playlist de História Geral, 82 aulas super completas, beleza? E aqui nas descrições dessa aula, pessoal, vai ter a aula referente a renascimento cultural, beleza? A aula completa que está lá na playlist de História Geral. Vai estar disponível aqui para vocês, aqui nas descrições embaixo dessa aula, beleza? Aqui, como que funciona? É uma resolução de um exercício. Vou comentar para vocês esse exercício, mas vou dar uma aula, resumidamente, sobre esse tema renascimento, beleza? As transformações culturais ocorridas na Europa nos séculos XIV ao século XVI ficaram conhecidas como que Renascimento, beleza? Foram características deste movimento o quê? Então ele quer saber nessa questão quais são as características do Renascimento. Você vai observar e vai falar, isso é característica, isso não é, isso é, beleza, marca e vai pro abraço, beleza? Mas, primeiramente, professor, o que é o renascimento cultural? Primeira coisa que nós temos que entender é que, na Idade Média, nós observamos que a Igreja Católica, ela ditava as regras, a ideologia, a forma de pensamento. E com isso nós temos teorias como o teocentrismo, que explica, não é Deus no centro de tudo. Sim, Deus no centro de tudo, isso mesmo. Que você ouviu dos seus professores e tudo mais. Mas eu quero ir além. Teocentrismo, pessoal, é Deus como o único produtor de todo conhecimento. E nesse caso, não basta o homem criticar, ele tem que aceitar. Isso que é o teocentrismo. Então,
durante essa Idade Média, nós teremos essa teoria sendo aplicada e a igreja fazendo de tudo que seja aplicada. Beleza? Então nós observamos o quê? Um monopólio da Igreja Católica. Beleza? Outra coisa que nós temos que observar também, finalzinho da Idade Média, século XIII, XIV, nós observamos a crise do feudalismo. Começa com a fome feudal. Essa fome feudal vai provocar um êxodo rural, ou seja, as pessoas vão para as cidades, os burgos, e com isso nós teremos o tal do renascimento urbano. Mas nós temos que entender o quê? O renascimento do comércio, pessoal, começa a partir do século XI, XII e vai para frente. Não é que o comércio não existia na Idade Média. O comércio estava restrito. O uso de moeda estava muito restrito em algumas localidades. Lembrando que característica do feudalismo é uma economia sustentável, né? Você produz aquilo que você tem unicamente para sobreviver. Então, essa economia ela vai muito se pautar na agricultura e na economia de subsistência. Tranquilo? Mas a partir do momento em que nós temos uma revolução tecnológica, ou seja, melhorias nos métodos de cultivo, nós observamos que a produção aumenta. Quando essa produção aumenta, gera excedentes. Esse excedente pode ser comercializado. Então nós observamos que esse excedente será comercializado em feiras e principalmente em cidades, através lá do êxodo rural, né? E principalmente com o fim da peste negra e também com o fim da Guerra dos 100 Anos, você vai observar que essas relações comerciais vão começar a aumentar cada vez mais. Quando essas relações comerciais começam a se intensificar, principalmente nos burgos, nas cidades, nós observamos o quê? Que a atividade intelectual também começa a aumentar, né? Nesse caso, nós observamos que o conhecimento que estava antes maquiado, estava preso à Igreja Católica, controlado, ele começa agora a florescer e a aumentar cada vez mais. Lembrando, a peste negra vai pôr em crise, né? Vai pôr em xeque a estrutura da Igreja Católica. A Igreja Católica não vai conseguir explicar por que tinha tanta gente morrendo. Então nós observamos que vai começar a surgir questionamentos, ideias e consequentemente isso vai aumentando a cada vez mais. Tranquilo, pessoal? Essas cidades vão começar a ganhar cada vez mais autonomias e tudo mais. Outra coisa que ajuda também é as cruzadas. As cruzadas têm o caráter religioso, mas também nós temos que ver o caráter comercial, onde nós observamos a retomada das relações de comércio com o Oriente. Tranquilo, pessoal? E com essa retomada de comércio com o Oriente também traz também para a Europa conhecimento. E esse conhecimento começa a ser aplicado, entre outras coisas. Beleza? O que nós observamos? O renascimento cultural é um renascimento mais identificado na parte artística, na parte da pintura, também na parte da ciência, como nós vamos observar aqui ideias como o heliocentrismo de Nicolau Copérnico, né, que vai ir de frente com a ideologia da Igreja Católica, que defendia muito o tal do heliocentrismo, o geocentrismo, aonde a Terra era o centro do universo. Nicolau Copérnico, com seu heliocentrismo, né, vai dizer que não, é o Sol no centro do universo e todos os planetas giram em torno deste Sol. Beleza? Então essas ideias vão começar a aflorar a cada vez mais. O Renascimento, pessoal, ele é um movimento cultural, artístico, mas não é um renascimento que vai criticar, que vai pôr em xeque a ideia da Igreja Católica. O que nós observamos nesse caso é que o Renascimento ele vai muitas vezes, no caso, nós vamos observar no caso do individualismo e entre outros, ele não nega a existência de Deus.
Deus, né, dá o dom para essa pessoa, mas só que ela mesma agora consegue fazer tal procedimento que ela tem que fazer. O que acontece, pessoal, é que o renascimento, como o próprio nome diz, entrando aqui em si, é renascer o quê? Voltar o quê? Voltar às antigas ideias, né? E tradições, cultura, né? Pensamentos da nada mais nada menos que a cultura greco-romana. Ou seja, vários renascentistas vão dizer que a Idade Média, ou também chamada de Idades das Trevas por eles, é um momento da história em que ficou negra, uma história onde não existiu, as pessoas ficaram incubadas, elas ficaram muito à mercê dessa Idade Média, que o homem medieval, como o próprio nome diz, é muito ligado, nesse caso, às ideologias da igreja naquele momento. Então os renascentistas vão começar a criticar essa Idade Média e que a glória, as ideias, o pensamento se dá através do quê? O resgate das culturas anteriores que floresciam essas ideias, culturas gregas e a cultura romana. Tranquilo, pessoal? O Renascimento se desenvolve, aqui muito importante, se desenvolve na Península Itálica, não na Itália, né? Ah, professor, eu vejo questões falar na Itália e estará correto, beleza. Mas o pensamento está incorreto. Por quê? Naquele momento, no século XIV, XV, XVI, nós não temos um Estado italiano unificado, de fato. Isso vai ocorrer só mais para frente, tranquilo? O que nós observamos é uma Itália que é fragmentada em cidades-estados autônomas entre si. Florença, Milão e entre outras, tranquilo? Veneza. Então, Gênova. Então nós observamos o quê? Que essas cidades-estados autônomas, independentes, elas muitas vezes dificultam essa centralização. E outra coisa também, a sede da igreja está ali em Roma, então também tinha muitos estados, né, terras pertencentes à igreja, chamados estados pontíficos. Então isso dificultava e muito essa unificação dessa Itália. Então o Renascimento se dá na Península Itálica, por causa disso que eu expliquei para vocês, tranquilo? Ele se desenvolve na Itália, lembrando, continuando, através da crise do feudalismo, com o renascimento do comércio, com o renascimento urbano, com as trocas comerciais com o Oriente, principalmente através da Terceira Cruzada, né, as cruzadas das cidades, onde essas cidades italianas elas vão cada vez mais florescer. Por quê? As pessoas que viviam nessas cidades, famílias como Medici, os Sforzas, eles são famílias que vão, nada mais nada menos, que levar uma competição entre elas. Ou seja, numa tentativa de mostrar que sua cidade é mais bonita que a outra. Você ter uma obra de arte renascentista na sua cidade, na sua casa, era uma pessoa de prestígio, era uma pessoa importante. Então, essas pessoas, esses que vão beneficiar, que vão financiar esses escultores renascentistas, são chamados de quê? Mecenas. A Igreja Católica também não vai ficar de lado. A Igreja Católica também vai financiar esses artistas renascentistas. Tranquilo, pessoal? E lembrando uma coisa que interessante. Um artista renascentista, naquele momento, ele teria que ter a habilidade de diversas profissões para viver naquele momento, para sobreviver. Então, um artista, ele era escultor, pintor, sei lá o que for e tudo mais. Beleza? Outra coisa que nós temos que observar. Então, o Renascimento era essa volta da ideia da cultura clássica, da cultura greco-romana. E outra coisa que nós temos que observar. O Renascimento é um movimento de caráter urbano e também um caráter da elite daquele período. Beleza?
E quais são as características desse renascimento? Primeiro, eu falei para vocês, o renascimento, o classicismo, né? A ideia de voltar, retomar a cultura greco-romana. Por que a Península Itálica, professor, começou esse renascimento, teve essa expansão através da Península Itálica? Primeiro, da sua proximidade com essas culturas, né? Ali perto da Península Itálica se floresceu Roma. Tem a parte da Magna Grécia com os gregos ali ao sul da Península Itálica, na segunda diáspora, e entre outras coisas. Tranquilo? Então essa proximidade vai facilitar muito. E também, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, várias pessoas do Império Bizantino vão se refugiar na Itália. E essas pessoas são pessoas letradas que vão também levar conhecimento. Tranquilo? Continuando. Então essas características, voltar com essa cultura clássica, greco-romana. Outra coisa também, o naturalismo, né? As pinturas medievais, pessoal, elas tinham as ideias de você não representar muito a ideia da natureza, o mundo terreno. Porque as ideias terrenas são as ideias imperfeitas. E o mundo perfeito é as ideias do quê? Do divino, do alto. Beleza? Então, o naturalismo, né, com o hedonismo, vão ser características que vão ressaltar essa natureza, né? Outra coisa que nós temos que observar, o individualismo, né? O individualismo será o quê? A pessoa que faz uma determinada obra, ela fez aquela obra porque ela tem a capacidade de fazer tal obra, né? Na Idade Média, pessoal, era muito incomum, né? Era muito difícil do artista assinar a sua obra. Hoje, quando nós observamos num quadro, você observa lá embaixo, ou em qualquer outro canto do quadro, a assinatura de quem o fez, né? Na Idade Média, isso não era permitido, né? Por quê? A ideia do teocentrismo se dava o quê? Deus é o produtor de todo o conhecimento. Ou seja, na hora que o cara estava pintando, quem estava pintando, fazendo determinada obra de arte, era nada mais, nada menos Deus que fez com que ele fizesse, né? Ouça nós. Tal obra. Tranquilo? Já o individualismo no Renascimento é o quê? É a pessoa, nesse caso, ela acredita em Deus. Deus está em qualquer lugar, em todo momento. Mas só que quem fez determinada obra foi a própria pessoa, né? Deus deu o dom para aquela pessoa para executar tal obra. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que nós temos que observar também é a ideia da perspectiva. Por quê? Quando nós observamos, né, as pinturas da Idade Média, né, principalmente nós estamos falando de pinturas, mas entre outras coisas, as pinturas, nós observamos o quê? A pessoa que está sentada numa pintura, ela é maior do que a pessoa que está em pé. Então há uma diferença, uma distorção na ideia de perspectiva, né, na ideia de fundo, entre outras coisas. Já no Renascimento, né, aí nós observamos o quê? Observamos essa ideia se aflorando, ou seja, a ideia das perspectivas, do fundo, entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? Óbvio, a ideia da matemática, até mesmo nas pinturas. Outra coisa que nós temos que observar também é a ideia do antropocentrismo, né? A ideologia lá atrás, a teoria teocêntrica, né? Deus é o produtor desse conhecimento, cai por terra através do antropocentrismo. Ou seja, o homem é produtor desse conhecimento. Ele não nega Deus, a existência. Deus está em qualquer lugar, mas só que ele é produtor desse conhecimento. Deus deu esse dom. E através disso, nós observamos o que no Renascimento? Outra característica importante, a razão, o empirismo, né? A ideia da experiência, a ideia de você questionar. Tranquilo, pessoal? O Renascimento, ele vai ter 3 fases, o 300, 400 e os 500. Né? O 300 se aflora ali dentro, manifesta dentro da Península Itálica, especialmente em Florença. O 400 ele vai se expandir dentro da Península Itálica,
E o 500 ele vai se expandir para fora da Península Itálica, mas também se marca o quê? O fim do Renascimento. Lembrando que essa grande importância dessas cidades italianas futuramente será o quê? O embargo para outros países, que vai levar nada mais às chamadas grandes navegações. Beleza, pessoal? Então, características do Renascimento. O misticismo, pessoal, o incorreto é o misticismo, porque o Renascimento ia de encontro a essas ideias misticísticas que vivia na vida do homem medieval, que subvervavam a pessoa naquele momento da Idade Média. Então, o misticismo está fora. Teocentrismo está fora também, porque a ideia, a característica do renascimento cultural é o antropocentrismo. A recuperação das línguas clássicas, latim e grego, está correto. A cultura clássica, tranquilo? O individualismo, a utilização de novos recursos como perspectiva no desenho e na pintura, a resposta correta é a letra C. O individualismo, como eu já expliquei para vocês, é o cara que faz, o dom é dado, mas ele que faz. E a ideia das perspectivas, como a gente pode dizer, os mecanismos que são adotados no cara quando vai pintar, entre outras coisas. O racionalismo, beleza, mas a crítica ao período conhecido como Antiguidade Clássica não vai criticar a Antiguidade Clássica, ao contrário, ela vai querer retomar essa Antiguidade Clássica. Quem é ela? Cultura greco-romana. Beleza? O antropocentrismo e a rejeição de temas religiosos nas produções artísticas. O incorreto está aqui. Por quê? O Renascimento ele não rejeita, ele não tira de lado as ideias da ideia religiosa. Ela consegue conciliar. E nesse caso, você observa que pessoas, renascentistas, artistas renascentistas, vão pintar diversas obras para papas e entre outros. Beleza? Espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula falaremos mais sobre resolução de exercícios. Lembrando que essas 4 playlists com essas setinhas são aulas super completas mesmo. Acesse o canal Istisatra. Na playlist você vai observar todos os benefícios que tem para você. Valeu!